Abram comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 8. Efésios capítulo 2, todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, o qual Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero trazer uma palavra para vocês, que sempre devemos ter fé. Por mais que nós vivemos momentos difíceis, passamos lutas, adversidades, por mais que nós tenhamos perseguições, somos acamados com enfermidade, isso pode até nos trazer, por algum momento, um desânimo. O cristão, ele deve sempre ter uma vida voltada na fé. Ele nunca pode desanimar da sua fé. Ele tem que estar sempre com a sua fé fervorosa. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós vamos tentar entender o que é que a Bíblia chama de fé. E aí nós vamos conseguir entender que fé é muito mais do que crer em milagre. Que você pode até o momento, não por causa da situação, achando que aquela situação não vai mudar, mas mesmo assim você está cheio de fé, no sentido que a Bíblia realmente nos demonstra. Mas antes de mostrar para vocês o que é fé, eu quero falar para vocês o que a fé não é. O que a fé não é? Nunca confunda a fé com isso. A fé, ela não é um sentimento. Você não tem que sentir que está com fé. Você não tem que sentir que está cheio de fé. A fé não é sentimento. A fé é uma certeza inabalável. Há momentos que você não está sentindo nada, você está inabalavelmente com Deus. Você está com fé. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, às vezes a gente bota o joelho no chão e tem a certeza que Deus nos ouviu. Quem tem essa sensação? Mas há momentos que a gente bota o joelho no chão e parece que Deus não ouviu. E aí, Deus não ouviu? Ouviu, porque não é pelo que eu sinto, é pelo que eu falo e pelo que Ele ouve. E muito mais pelo que Ele ouve do que pelo que eu falo. Porque eu nem sei me pedir como convém. Eu preciso que o Espírito Santo interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Então é muito mais profundo do que eu estar sentindo ou não. Agora, é claro que é gostoso, né? Você fazer algo para Deus, ou estar orando, ou estar louvando, e você sentir a presença de Deus. Mas o Evangelho, querido, não é uma questão de sentimento. Você veio para a casa de Deus e não sentiu nada. É difícil vir para a casa de Deus e não sentir nada. Isso quer dizer que você não adorou a Deus? E que sua adoração não chegou aos céus? A adoração a Deus não é recebida pelo que eu sinto. Porque eu já tenho uma vida de espírito em verdade. Eu já sou um adorador por excelência. Então todas as palavras, todos os louvores que eu dou a Deus, com certeza Ele recebe. Independente de eu estar sentindo ou não. O que a fé não é? A fé também não é um campo de força. Então, essa igreja tem que estar bonita aqui no domingo, mas ela tem que estar também bonita nos outros cultos. Se você pode vir. Você não vem para a igreja para tomar um passe. Você não vem para a igreja para ser recarregado. Você não vem para a igreja para ter uma semana melhor. Você vem para cá para celebrar ao Deus que você serve. Então a igreja não é um campo de força. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que vir, porque eu tenho que me sentir melhor, eu tenho que estar mais. Que isso, querido?
Isso aqui não é isso não, isso aqui não é macumba não. Isso aqui não, isso aqui é a casa de Deus, poxa. Aonde o povo de Deus se reúne. Por que você vem para a casa de Deus? Para celebrar o culto. Você já tem uma vida de culto e vem para cá para celebrar o culto. Para que você vem para a casa de Deus? Para ter comunhão com os outros filhos de Deus. Aleluia! Se você vem para a casa de Deus, você vai cumprir um mandamento. Porque ele disse que nós temos que vir para a casa dele e a gente vai. Agora não é nada daquela questão de que não, irmão, acho que essa semana vai ser uma semana abençoada, porque eu não vim no domingo passado e toda vez que eu vou para a igreja no domingo, a minha semana é boa. Isso aqui não é superstição não, isso aqui não é misticismo, nada disso de horóscopo para ver o seu dia. Não, isso aqui é a casa de Deus, aonde o povo de Deus se reúne para celebrar o Deus vivo e verdadeiro. Então a fé não é campo de força. Então você não lê a Bíblia para se sentir melhor. Você lê a Bíblia para ser corrigido por Deus, para que Deus fale contigo, para que você ouça Deus falar e você tenha a sua vida edificada. Você não ora a Deus para se sentir um pouco melhor. Você ora a Deus porque é a maneira, é o princípio para você falar com o Pai. E você faz parte da família de Deus. E você tem que ter uma comunhão com Deus. E a sua comunhão com Deus está pautada no relacionamento com Ele. Então Ele fala contigo e você fala com Ele. Você convive com Ele e Ele convive contigo. Você convive com Ele e convive com os outros irmãos que fazem parte dessa família. Por isso você vem para a casa de Deus. Por isso você ora. Por isso você lê a Bíblia. Agora, quem não entende isso, transforma a igreja de Deus numa religião. Transforma Jesus Cristo no ídolo e as coisas sagradas em amuleto. Aí ele tem Bíblia aberta, Bíblia no carro, ele tem tudo. Como se isso fosse proteger de alguma coisa. Isso aqui é a casa de Deus, povo de Deus e palavra de Deus. Amém? Amém. Não é o campo de força. A fé não é o espírito. Então você não tem, irmão, eu tenho que sentir hoje. Vem fé, vem fé, toma conta de mim, fé. Não tem isso, mas fé não é espírito. Você nunca vai tomar ser possesso pela fé. Irmão, tem dia que eu estou possuído de fé. Não tem isso. Fé não é demônio. Fé. Fé não é disso. A fé também não é um elemento. Então você não precisa de um campo de força, toque. Você não precisa de água. Você não precisa de instrumento especial. Você não precisa de nada disso. A fé não precisa de nada disso. Fé não. Fé é bem-aventurado o que não viu, creu. Acabou. Fé é isso. É só isso, ó. Sabe, então não se larga esse negócio de... Porque nós temos tendência a isso. Olha só, nós temos a tendência seguinte. Por exemplo, você usa um boné, aí vai andando na rua. Aí vem uma pedra, pum, bate na tua cabeça, tu tá com o boné, com isso você não machucou a cabeça. Passa um mês, você usa o boné de novo e coincide de acontecer a mesma coisa. Sabe o que você pode dizer? Aí esse boné me dá sorte. A gente tem a tendência a voltar para o Egito. É sempre assim, está caminhando com Moisés no deserto, indo para Canaã, mas a tendência de voltar para o Egito é sempre assim. Então a gente tem que expelir do nosso meio qualquer coisa que a gente use como amuleto. A gente não precisa de elementos. Não precisa. A fé não é elemento. A fé também não é anulação da razão. A fé não anula a razão. Fé sem razão é fideísmo. A fé anda junto com a razão. Claro está que existem certas coisas no Evangelho que a gente entende pela fé. Compreende pela fé. Mas a fé não anula a razão. A palavra de Deus diz que a gente deve transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. A transformação do ser humano é no entendimento. O Senhor chamou o povo no Velho Testamento. Venha razoar comigo. Razão. Senta comigo e vamos discutir. A Bíblia fala que os firmamentos, as coisas criadas, demonstram a glória de Deus e o seu poder. A fé não anula a razão. O nosso Deus é um Deus da história. Quando o apóstolo João foi falar para o povo na sua carta, na carta que ele escreveu, acerca de que ele tinha dado com Jesus, ele não citou milagre e nem citou sentimento. Ele citou um fato na história. O que nós vimos e ouvimos e tocamos a palavra da vida, isso nós vos anunciamos. Está vendo? Um fato na história. A fé não anula a razão. Muito pelo contrário. A fé dá sabedoria
aos homens que só têm razão. Então a fé, essas coisas você tira. Isso não é fé. Fé não é sentimento, fé não é um campo de força, não é energia, fé não é espírito, fé não é elemento e fé não é anulação da razão. Então o que é a fé? A fé é uma certeza inabalável que Deus disse que ia fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Por que eu falo tudo aquilo que Ele prometeu? Porque tem gente que diz que Deus ia fazer uma coisa sem Ele ter dito. Então você tem esse risco de acreditar em Deus sem Ele ter falado. A fé é uma certeza inabalável que Deus vai fazer o que Ele disse que faria. E a maior prova disso é que o maior absurdo que Deus disse que faria, na lógica humana, Ele já cumpriu. Que é enviar o seu filho e ressuscitar no terceiro dia. Então, quem ressuscita os mortos faz qualquer outra coisa. Então a fé é isso. Você crê inabalavelmente nas coisas de Deus. Como você tem fé, você é fiel a Deus. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A verdadeira fé é fidelidade. Isso é fé, não é crer em milagre. Crer em milagre é uma das coisas que compõe uma pessoa fiel. E ele, quando é fiel, ele sabe que tem coisas que Deus faz, mas muitas outras ele não faz. E não faz porque não quer. Porque foi o que ele disse para Paulo. Não quero fazer, me agaste baixo e vai embora. E aí você fica fazendo o quê? Aí você consegue entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E tudo que Deus faz ou não tem um propósito e o beneficiado sempre é você. Aí você tem fé, você é fiel, é dele e nunca se desvia. Fé é isso. Fé é fidelidade. De onde provém a fé? A fé provém de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Verdadeira fé só de Jesus. O resto é religiosidade. Na palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em Hebreus capítulo 12. E a palavra de Deus também diz, no livro de Tiago, no capítulo 2, que todo dom perfeito vem descendo de quem? Do alto, do Pai das luzes, de quem não há dúvida nem sombra de variação. A fé é um dom dado por Deus. No texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, está escrito: pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça e a fé junta é o dom salvador de Deus. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela fé na graça de Deus. E a graça de Deus é Jesus Cristo. Se fosse assim, todo mundo era salvo. Não adianta ter fé. Tem que ter fé na coisa certa. Por isso o texto diz: pela graça você é salvo? Não, não é só pela graça. Pela fé só você é salvo? Não, não é só pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a graça e nem a fé. É dom de Deus. Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, como nós podemos ter fé? Antes de nós entrarmos mais no assunto sobre fé, nós temos que entender o seguinte, que existe 3 tipos de fé. A fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. A fé natural todo mundo tem. É aquela certeza que você tem de que o chão vai estar lá quando você acorda. Quem te disse? Você pode ter um buraco lá, você cai dentro do buraco. E você nem olha para o chão quando levanta da cama. Olha só que absurdo, que excesso de confiança. Isso é natural. É aquilo que você vai para o ponto do ônibus e sabe quando vai passar. Entendeu? É você ir para o armário e saber que sua roupa está lá. E se você for lá no armário e pegar sua roupa ali da igreja e tivesse levado sua roupa toda? Isso é natural. Isso aí todos os homens têm. Então ele tem certeza que amanhã vai acordar. Ele tem certeza que se ele trabalhar ele vai melhorar. Mesmo sendo isso natural, não deixe de vir de Deus não. É dado por Deus. É graça comum. Agora, existe a fé salvadora, que é essa fé dada por Deus. Essa fé vem
através da ouvir a palavra de Deus e do arrependimento. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Não tem esse texto? O texto continua dizendo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse texto está falando de evangelismo. Está falando de fé salvadora. Mas é claro que toda fé vem pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você tem fé, porque você passa a conhecer mais esse Deus. Você sabe o que ele é capaz ou não de fazer. Você sabe que o que ele não faz, até porque faz. Porque você conhece o Deus que você serve. A fé salvadora é aquela fé que Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 48. E ele disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Jesus disse isso para o leproso, para o cego de Jericó, para todos aqueles que chegaram a ele, que muitas vezes foram até ele só esperando um milagre. Mas quando viram quem era, receberam fé para serem salvos. E existe a fé natural, sobrenatural. A fé sobrenatural, ela é um dom dado por Deus para os salvos. Quem não é salvo, não tem fé sobrenatural. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Jesus respondeu e disse, em verdade, verdade vos digo, se tiverem fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte direis, erga-te e precipite ao mar, assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. É a fé sobrenatural. É a fé que faz a gente crer em milagres. Essa fé, todo santo deve ter. É inadmissível crente que não crê em certos milagres registrados na Bíblia. Porque você vai ter que admitir que o seu Deus não é o mesmo de hoje que era ontem. E aí você vai ter que aceitar que você não é um crente verdadeiro. Porque nós vamos ter que entender o seguinte, que é impossível você ser cristão sem ter fé. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que crer é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para isso você precisa ter fé. Então, queridos, tome muito cuidado para falar que certos dons passaram e hoje não são mais usados. Ele não disse isso. Ele não disse que os dons seriam temporários. Ele não disse isso. Seja eles qual for. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12 está escrito: E tu, Senhor, no princípio fundaste os céus e a terra, são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como roupas enrolarão, e como os vestes se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terás fim. A igreja é o corpo de Cristo para realizar na terra tudo que Jesus fez através do seu corpo. A igreja, não cada um em particular, a igreja é capaz de realizar isso. Porque o maior milagre da igreja é transformar vida. E se ela continua transformando vida, ela também continua conseguindo fazer os milagres menores. Isso é muito sério. Dizer que certas coisas é temporal. É temporal. Uma irmã, depois que eu dei aula hoje na escola dominical, ela veio me falar, porque ela conversou com uma pessoa e disseram para ela o seguinte, que o rapaz está fazendo teologia, faculdade teológica, e lá o professor dele, que ele acha que é um grande conhecedor,
que eu nem o conheço, mas por causa disso, ele disse que nós temos que tomar cuidado com o que nós ensinamos na Bíblia, porque a Bíblia sofreu umas alterações. Porque era passado verbalmente e ela recebeu umas alterações. E aí tem coisas que, como foi passado por tradição, não é mais a mesma. Eu falei, beleza. Você pode me dizer qual é, com firmeza, o que é o mesmo e o que não é? Porque ele não tem o original, ele mesmo disse que o original não existe mais. Como é que ele vai fazer comparação? Você compara aquilo que é original com o verdadeiro. Ou então aquilo que diz que é original e prova que é original. É o que a Bíblia faz. Nós temos acesso aos originais. Nós temos os pergaminhos do Mar Morto, existe hoje. Existe mais de 24 mil manuscritos do Novo Testamento. Agora, o que faz a Bíblia ser verdadeira não é o acesso aos pergaminhos. É o que ela reivindica fazer e continua fazendo. Acabou. É isso que faz ela verdadeira. É que ela disse que transformava a vida e ela continua transformando. O resto, querido, eu não vou perder tempo nisso. Mesmo porque lá os pergaminhos do Mar Morto, lá daquela povo lá de Curima, como é que é o nome? Lembra? Oi? Queirã, aquele povo lá, foi comprovado, querido. Foi comprovado que a nossa Bíblia que nós temos hoje, ela é igual à Bíblia original. Porque o nosso problema todo era sempre com o Velho Testamento. Por causa do modo que eles faziam a cópia e jogavam fora o original que eles copiaram, ele era tão minucioso na cópia que eles achavam que poderiam jogar o outro fora. E agora nós temos um original do Velho Testamento, datado 400 anos antes de Cristo, não é isso? Nós só tínhamos de 400 anos depois do Velho Testamento. E depois tem também os achados do reino de Elba. Aí vocês vão ter que ler o livro Evidência que Exige um Veredito. Lá fala sobre os achados de Elba, que comprova aquela ação de Abraão, em que ele lá com seus homens lá, com panelas e colher de pau, conseguiu vencer 5 reis. Porque Abraão não tinha soldados. O que ele tinha era um povo que trabalhava. E ele foi lá com garfo e faca e colher de pau e panela, e foi lá e venceram 5 reis. E eles não aceitavam isso. Como pode isso? É o poder de Deus, querido. O povo de Israel sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi assim. Se Deus está com ele, ele é forte. Mas se ele está sozinho, ele é fraco. E a nossa força é o Senhor. Mas os tabrados do reino de Elba comprovou, conta a história do rei de Sodoma, que foi levado, e um camponês com seus criados conseguiu resgatar um rei lutando contra 5 reis. Está lá nos achados do reino de Elba. Então o que acontece? O que nós temos que entender é que não tem como você ser crente sem ter fé. Porque a primeira coisa que você tem que crer é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que não tem como a gente ser crente sem ter fé? Tem algumas coisas que são primordiais. Você vai ver que a fé é primordial. Primeiro, é porque é pela fé que nós recebemos o perdão do nosso pecado. Atos capítulo 10, versículo 43. Esses são testemunho de todos os profetas, de que todos aqueles que nele crê receberão o perdão do pecado, pelo seu nome. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É pela fé. Então, se a gente não tiver fé, não tem como nós sermos perdoados dos nossos pecados. Se é pela fé que nós somos perdoados dos nossos pecados, então é pela fé que nós somos salvos. Porque nós somos salvos, porque nós somos perdoados. Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os que creem. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É pela fé que nós somos salvos. O que nós concluímos com isso? É que é pela fé que nós somos justificados. Sendo, pois, justificados que? Pela fé. Temos paz com Deus. Somos justificados pela fé, por isso
temos paz com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Pela fé, nós estamos vivos. Está falando de vida espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé, em Jesus Cristo, para todos, sobre todos, os que creem, porque não há diferença. Justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem. É pela fé, irmão, que nós passamos a viver. Hebreus capítulo 10, versículo 31 em diante. Um pouquinho de tempo só. O que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É pela fé que nós agradamos a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível o quê? Agradá-lo. Não é convencer a ele de fazer o que você quer. E o pior, que as pessoas leem essa parte do texto e tem pessoas assim, tá vendo, irmão? Você tem que determinar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como se tivesse assim, ó, sem fé é impossível fazer com que a vontade de Deus aconteça. Queridos, presta atenção numa coisa. Não tenha um erro sobre a fé. A sua fé não é capaz de convencer a Deus a fazer qualquer coisa. Uma doideira isso, né? Uma doideira. A sua fé foi dada por Deus para que seja realizado na sua vida aquilo que Ele já determinou fazer. Não é você que convence a Deus. Tanto é que na primeira carta de João, no capítulo 5, está escrito: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, logo alcançamos as nossas petições. O que Jesus disse lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 6? O Pai já sabe tudo que nós necessitamos antes de pedirmos. Queridos, comprar a Deus com a nossa fé é a mesma coisa que você querer comprar uma pessoa com R$1.000, aquela pessoa que te doou 3.000. A fé não é sua, é dom de Deus. Como você pode convencer a Deus com aquilo que Ele te deu? Ele já te deu justamente para fazer aquilo que Ele quer na sua vida. E é melhor que Deus faça aquilo que Ele quer, porque teve muita coisa que a gente pediu a Deus e depois se arrependeu. Querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Não queira a sua vontade, não. Deixa dele, até a vontade dele é melhor. A vontade de Deus é melhor, porque os pensamentos dele são eternos. São pensamentos de paz e não de mal, para fazer todo o bem que a gente quiser. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa vida é como um vapor, que hoje existe, amanhã não existe mais. Então, peça a Deus assim, ó, se for da vontade de Deus, eu quero isso, aquilo, outro. Se não for, eu não quero, ainda que eu esteja desejando muito. Porque se não for da vontade de Deus, primeiro que Ele não vai fazer mesmo. Não é bom para você. Porque, querido, se eu pudesse convencer a Deus a fazer o que eu quero com a minha fé, Ele seria um Deus manipulável. Então Ele não era soberano. Veja quantas coisas estou infringindo quando eu acho que posso determinar o que Deus vai fazer para mim. Então a fé não foi dada para isso. Então a fé foi feita para que a gente possa agradar a Deus e não convencê-lo. E o que nós entendemos com isso? É que nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque a vontade de Deus é boa. Veja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Lucas capítulo 1, versículo 45, bem-aventurada a que creu, pois onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria foi mãe do Messias, porque ela quis, porque ela orou e pediu,
Ou porque foi Deus que quis assim? Tem alguma mulher registrada na Bíblia mais bem-aventurada que Maria? Por quê? Porque Deus assim determinou, a escolheu e foi a melhor coisa. A melhor coisa da nossa vida é aquilo que Deus quer, irmão. Não tenha dúvida disso, não. Tem vezes que parece que a gente quer tirar até Jesus do nosso meio. Que parece que Jesus está meio que atrapalhando a gente de caminhar, de sentir o poder. Nada disso, querido. Nada disso. O Espírito Santo, ele veio para glorificar o nome de Cristo. Qualquer movimento na igreja que não faça isso não é do Espírito Santo. Uma doideira, né? É que eles não têm o problema que a gente tem. Um não tem ciúme do outro, não. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus e vem aqui para glorificar o nome de Jesus só. E é doideira, porque ele não fala nem o nome dele, pô. O nome do Pai é Jeová, o nome do Filho é Jesus, Emanuel. O nome do Espírito? Não tem. Ele não fala. Consolador é título. O Pai é consolador, o Filho é consolador, por isso o Espírito também é consolador. O Jesus disse, enviarei um outro consolador. O Pai é santo, o Filho é santo, por isso que o Espírito é santo. Não é nome, é título, que demonstra a sua natureza. E símbolos que demonstram sua ação na vida do homem. Visita meu blog lá que eu botei isso lá. É água, é vento, isso aí são fogo. Isso aí é símbolos que demonstram a sua ação, também sua natureza. Porque o Espírito vem para glorificar o nome de Cristo. E uma igreja que é cheia do Espírito, ela é uma igreja centralizada em Cristo. É pela fé, irmãos, que nós pregamos. Criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. É o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. É pela fé que nós obtemos a vitória. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João, capítulo 11, versículo 40. É pela fé que nós vemos a glória de Deus. O que Jesus disse para Maria? Não te hei dito? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sendo que interessante, Jesus está falando tudo isso, questões eternas. A palavra de Deus está sempre falando de vitórias eternas. E aí é o que eu falo, não pode ser aplicadas as vitórias e as bênçãos materiais, ou naturais, ou temporais? Pode. Por que pode? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não dará juntamente com ele todas as coisas? Pode. Mas o foco de Deus para a nossa vida é sempre as questões. Então, quem tem a visão nas coisas eternas, não deixa que as questões temporais o desviem do seu curso. Porque você está olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Entendeu o mistério? O mistério todo é esse. Verdadeira fé é fidelidade em Deus. Não é só crer em milagre. É mais profundo, é mais sério do que isso. Porque para Deus, querido, a Bíblia chama milagres de sinais. Milagre é para a gente, mas para Deus é só sinais. É pela fé que nós experimentamos o impossível. Maria disse, como pode acontecer isso comigo se eu não conheço o varão? O que Jesus, o que o anjo disse para Maria? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. E ele termina o texto dizendo, porque para Deus, o que? Nada é impossível. Quando nós temos fé, nós esperamos, nós experimentamos o impossível. E o resultado disso é que nós vamos ser capazes, preste atenção que eu vou explicar o texto. Nós vamos ser capazes de fazer obras maiores que Jesus fez. Jesus disse isso, ele não disse? Que aquele que crê nele faria obras maiores do que ele fez? Fariam obras maiores do que? Não, é do que esta. Pois é, né, queridos? É que a gente lê uma coisa, está escrito uma coisa, a gente lê outra. O pastor Leovaldo Ramos ele falou uma coisa interessante. Ele falou que todos nós temos a mesma Bíblia, mas não temos a mesma leitura.
Porque a gente já vai com textos. Quando passa por texto conhecido, parece que a gente já vai com a mente já no automático. De a gente ler, fazer obras maiores do que esta, como fazer obras maiores que Jesus fez. E o cara fala. Já viu o cara falando? Já viu isso? Irmão, tá vendo? Você vai fazer obra maior do que Jesus. Você vai fazer mais milagre do que Jesus. Mentiroso, mentiroso. Eu nunca vi Paulo andar por cima do mar. Eu nunca vi Paulo parar a tempestade. Mentirosozinho. O que Jesus está falando é de ganhar alma, meu filho. Ganhar alma. Jesus, quando ascendeu aos céus, tinha só 500 pessoas, mais ou menos. É o que está escrito na Bíblia. Pedro, no seu primeiro discurso, 6.000 almas se converteram. No seu segundo, 5.000 almas. Depois não dava para se contar. É disso que ele estava falando, obra maior do que essa. Por quê? Porque eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, o texto todo eu vou continuar entendendo. O que é isso, eu vou para o Pai? Continua lendo, ele vai para o Pai, o Consolador vem, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo, e as almas vão se convencer. É isso que está falando. É esse o desejo que nós temos que ter, de fazer obra maior do que Jesus, é ganhar mais almas. Jesus andou com os seus discípulos, e os discípulos não eram convertidos. E eu vou falar para vocês uma coisa, está escrito no Evangelho, que o quanto perto ainda da ascensão de Cristo, os discípulos via ele, falavam com ele, tinha dúvida se ele tinha ressuscitado mesmo. Mas quando eles se converteram, quando eles foram cheios do Espírito Santo, ai, irmãos, não tiveram mais. O mundo não foi mais o mesmo. O mundo não foi mais o mesmo depois daqueles homens usados por Deus. E você acha que esse mundo tem sido transformado por quê? Por causa do sistema político? Por causa de onde? Não, porque a igreja de Deus viva ainda está aqui na terra. A igreja continua fazendo obras maiores do que esta, porque ele foi para o Pai. A ressurreição dos mortos domou a morte, deu vitória para a igreja. O Espírito Santo vem convencendo o mundo do pecado e do juízo. É disso que o texto está falando. Quando eu for para o Pai, Jesus ele mesmo disse antes, quando eu for levantado do madeiro, todos eu atrairei a mim. Só que vai atrair todos a eles através da igreja, da gente. Gente, isso é muito sério. As pessoas vêm para Jesus através da gente. Isso aqui não é uma religião como as outras. Ninguém na terra tem poder de dar vida e Deus deu isso para a igreja. Quando você prega a palavra de Deus para a pessoa e essa pessoa é transformada, gente, vocês foram usados para ressuscitar o morto. Isso é muito sério. Aquele homem, aquela mulher que estava morta nos seus delitos e pecados, agora, pela graça de Deus, ela foi salva. E quem foi o instrumento de Deus? Você. Imagina o que é se negar, irmãos, a fazer isso. Ninguém pode negar a fazer isso. Por isso que a palavra de Deus fala que os anjos desejam fazer isso e não fazem, não podem. Mas a fé, querido, a fé, ela não anula a razão, como eu disse no começo, mas ela também não anula as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as boas obras demonstram a verdadeira fé. Olha o que o texto de Efésios está escrito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitos, fomos criados, feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mó doideira, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas as boas obras demonstram a verdadeira fé. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em Tito, capítulo 2, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os que creem, nos ensinando qual é o tempo ou não que nós viemos fazer o quê? Andar o quê? Andar corretamente. Aí o texto vai continuar dizendo que nós somos feitos para Deus um povo zeloso de boas obras. É a mesma coisa que Tiago fala na sua carta. Tens tu fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé
que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Queridos, quem tem fé tem boas obras. Acabou. Você demonstra a sua fé pelas boas obras. A fé não é sentimento. A fé não é elemento. A fé não se pode tocar. A fé não se pode sentir, não se pode cheirar. Como é que eu vejo a fé? Pelas boas obras. Quando você realiza boas obras, a pessoa, você vai assim, ó, eis ali um homem de fé, um homem de Deus. Eis ali uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Você não é conhecido como uma mulher de fé, como um homem de fé, como uma mulher de Deus, como homem de Deus, não é pelos milagres que Deus faz na sua vida, não. É pelas boas obras que você faz. E aí, você não é conhecido só como sendo um filho de Deus, mas você é conhecido como sendo uma pessoa parecida com Cristo. Porque é o que o apóstolo fala, que a gente que quiser ser parecido com Cristo, se a gente diz que o conhece, devemos andar como ele andou. E aquele que diz eu conheço, não conhece. Não conhece. A fé sem obra é morta. E crês tu que existe um Deus? Grandes coisas, diz Tiago. Os demônios também creem e até estremecem. Querem ver, homens mestres, como é que a fé sem obra é morta? Abraão foi justificado somente pela fé ou também pelas obras? Veja como é que a sua obra cooperou com a sua fé. E pela obra ele foi justificado, por quê? Porque ele demonstrou na obra a fé que ele tinha. E a meretriz ficou só na fé ou ela também realizou a obra? Realizou a obra. Então o texto está dizendo o seguinte, que a verdadeira pessoa de fé, ela é duas coisas. Ela demonstra a sua fé pelas obras e ela é fiel a Deus. Ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Aconteça o que acontecer, ela não larga a Deus. Porque ela é fiel. Gálatas capítulo 5, versículo 22, os 9 elementos lá que compõem o fruto do Espírito, tem um deles que é fé. E aquele termo lá é fidelidade. Veja os exemplos dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Quase não tem registro de milagre ali. Mas eles todos entraram no hall dos heróis da fé. Por quê? Porque eles foram fiel até a morte. Por isso, receberão a coroa da vida. Quanto mais fé você tiver em Deus, você demonstra isso nas boas obras e na fidelidade. Boas obras são obras de justiça. Buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que Ele cuida de você. Boas obras com obras de justiça. Foi o que João disse para os escribas e fariseus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não fique se exaltando em si mesmo, eu tenho por pai Abraão. Porque se Deus quiser, até dessa pedra ele suscita um filho a Abraão. Fé mostrada nas obras. Pedra suscitada, transformada em filho de Abraão, está falando dos gentios, que tinha coração de pedra e hoje são filhos de Abraão pela fé. Falou que fazia e cumpriu. Isso é muito sério, irmão. A gente olha o texto e não presta atenção nisso. Olha só, Deus vai demonstrar a vocês que de pedra ele suscita filho a Abraão. E os gentios eram conhecidos no Velho Testamento como coração de pedra. Coração de pedra. Por isso que Jonas não queria ir lá pregar para o povo de Nínive. Porque sabiam que eles eram ruins, porque eram ruins mesmo. E aí Deus vai dizer para Jonas que não era, ele não sabia nem diferente da mão direita nem da mão esquerda. Viu? Só Deus sabe o que passa no coração do homem. Então Deus vai suscita para Abraão filhos da pedra. Coração de pedra, transformado em filho de Abraão. Vou terminar, irmão, dizendo o seguinte. De pessoas que elas tocaram Deus. Eu não gosto de usar esse termo não, porque esse termo é muito banalizado. Porque Deus, como se Deus pudesse ser tocado sem saber o que aconteceria.
mas pessoas que tocaram Deus com a sua fé. E a Bíblia registra muitos casos. Mas eu quero registrar o caso assim de algumas pessoas que parecem loucura. Aquelas pessoas que se amontoavam quando Pedro ia passar, para ver se quando a sombra de Pedro batesse neles, eles poderiam ser curados. Eles não tinham como chegar até Pedro. Mas eles sabiam que se Pedro passar, quando a sombra tocasse nele, eles seriam curados. Aqueles homens foram curados por Pedro? Pedro nem estava sabendo. Os homens foram curados pela sombra de Pedro? É uma coisa inanimada. Aqueles homens foram curados pela fé no Deus que Pedro servia. Irmãos, eu acho interessante o caso também o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela é muito citada como uma mulher de fé. Mas há uma coisa da mulher do fluxo de sangue que as pessoas não falam. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, ela simboliza o crente. Todo crente que se converte. Aquela mulher estava no estado de imundícia, porque quando a mulher estava naquele período menstrual, ela era considerada imunda. Em que os seus recursos não puderam purificá-la. Quando ela não tinha mais aonde recorrer, foi que ela foi procurar Jesus. Tudo bem, não tem nada contra a mulher do fluxo de sangue. Mas ela só foi para Jesus porque ela não tinha mais recurso. Ela não tinha mais amigos. O que deve ser exaltado não é a fé daquela mulher, mas é o Deus que sabia que ela estava daquele jeito, que sabia que ela só foi atrás dele porque não tinha mais recursos, não tinha mais amigos, e a recebeu a si mesmo e disse: filha, a tua fé te salvou. E quem foi que deu certo àquela mulher, se não foi Jesus Cristo? É esse Deus maravilhoso que nos dá fé, em que nós não podemos desviar dele nem para um lado nem para o outro. Foi por esse Deus que aquele principal da sinagoga deixou o seu status social e foi lá para recorrer a ele. Mesmo com toda a oposição, mesmo com palavras de pessoas que pareciam ser inteligentes, ele ficou com o testemunho de uma imunda, porque era o que aquela mulher era à vista de todos. Jesus deixou ela contar o testemunho dela. E ela contou e disse que estava com fluxo de sangue há muitos anos. Jesus vira para aquele homem e fala: está vendo? Crê somente. O que está faltando para o povo de Deus é confiar em Deus. A gente fala que confia em Deus, mas por qualquer coisa a gente sente vontade de largar Ele. Irmãos, crê somente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só creia. Creia em mais nada. Enquanto você estiver vivo, creia. Creia. Se te jogar lá na cova do leão, fica lá dentro crendo. Se jogar na fornalha ardente, fica lá crendo. Não se venda por nada. Não troca o evangelho por nada. Fala para Nabucodonosor: eu morro na fornalha, mas eu não adoro outro Deus senão o Deus verdadeiro. Aleluia! Glória a Deus! Só Ele é digno de verdadeira honra, glória e louvor. E o povo de Deus honra, glorifica e louva a Deus com sua vida em fidelidade a Ele, com fé. Essa é a palavra que eu deixar a vocês. A igreja se coloca de pé, por favor. Em nome de Deus, seja glorificado. Aleluia! O que adianta esses ventiladores no inverno? O que adianta? Eles têm utilidade agora que está calor. Você demonstra que tem fé é quando tudo está ao contrário. E não é demonstrando que tem fé porque você não se desviou, porque você sabe que o milagre vai acontecer. É você mesmo não vendo,
o que vai acontecer, você continua crendo e se mantém firme. Quando Jesus morreu, de todos os discípulos, para mim, o único corajoso que tinha entre eles todos, que é visto como incrédulo, para mim, era Tomé. Foi o único que não ficou trancado dentro de casa e foi para a rua e botou a cara a tapa. Os outros ficaram tudo escondidos. E acerca de ser comprovado, de colocar tocar na mão, na ferida da mão e na ferida do lado, para comprovar que ele era realmente o Cristo, todos eles fizeram isso. Só não vê isso quem só lê pedaço da Bíblia. Mas no contexto, primeiro os discípulos fizeram isso. Quando chegaram para Tomé e disseram assim, ó, nós vimos o Senhor, falou, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver. E quando ele acaba de falar isso, Jesus aparece. Jesus já tinha estado lá, queridos. Voltou lá só por causa da coragem de Tomé. Toda pessoa que não tem fé, ela é covarde. Toda pessoa que não tem fé, ela é covarde. Mas os valentes do Senhor, os que ficam ali firmes, que são corajosos, essas pessoas têm fé. Jesus apareceu para Tomé, Tomé, toca aqui do meu lado, toca aqui na minha mão. E Tomé disse, ai Senhor meu e Deus meu. Jesus não disse que Tomé era desaventurado. A gente tem mania de ler uma coisa que não está escrito. Jesus disse para Tomé, mais bem-aventurado do que você. É isso que o texto está dizendo. Tomé, você é bem-aventurado. Mas mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. É eu e você, meu irmão. Somos nós. Tomé é bem-aventurado, mas nós somos mais bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade, em nome de Jesus. Posso falar com o irmão. Obrigado.